2 Samuel, capítulo 19. Meu alvo é que a gente possa ver hoje os versículos de 1 a 8, tá? Mas nós vamos ler agora apenas o versículo 1. Então, 2 Samuel, capítulo 19, verso 1, e deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos olhar mais alguns versículos essa noite, tá? Quem achou? Diga amém. Amém? Pronto. Então vamos ler. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, que bênção é podermos ter acesso à Tua palavra, Senhor. Nós não precisamos nos desesperar em busca de alguém que aponte algo acerca de quem Tu és ou do que o Senhor deseja para as nossas vidas, porque nós temos a Tua palavra nas nossas mãos. O Senhor nos deu a Tua palavra. Mas nos ajuda, Senhor, porque o nosso pecado deseja tanto nos afastar da fonte de vida que há na Tua palavra para nós. Que o Teu Espírito opere nesse momento em nossas vidas, nos ajudando a nos mantermos com o coração atento, concentrados nas verdades que podem produzir em nós vida eterna. Nos abençoa hoje por meio da Tua palavra, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que todo mundo, quase todos, já ouviram falar de um autor chamado Ariano Suassuna. Ele é aquele que escreveu O Alto da Compadecida. E existem alguns vídeos dele na internet, né, que eu acho bem engraçados, assim. Ele fala uma vez, por exemplo, que ele gosta muito de doido. Obrigado. E ele explicou o porquê, né? Por que ele gostava de doido. Ele disse que é porque o louco, ele vê as coisas de um ponto de vista original. Ele vê as coisas de uma forma que nós muitas vezes não enxergamos, né? Afinal de contas, é louco. E a gente estava falando no domingo passado sobre perspectivas, sobre esses pontos de vista. Nós vimos 5 perspectivas, por exemplo, ficou faltando 2 para a gente ver. E eu estava me lembrando dessa fala do Ariano Suassuna, de um dia, ele contou de um dia em que seu pai foi inaugurar um hospício lá na Paraíba. O pai dele foi governador da Paraíba, né, durante um tempo. E aí ele foi inaugurar lá um hospício, que decidiu colocar o nome do hospício de Juliano Moreira, que o nome Juliano Moreira era um psicoterapeuta muito famoso naqueles dias, e ele tinha desenvolvido um sistema de terapia por meio do trabalho. Então, ele disse que nesse dia da inauguração, então eles pensaram, né, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uns carrinhos de mão e vamos colocar na mão dos doidos, né? Porque mostrando que a gente vai tratar deles a terapia por meio do trabalho. Então aí os doidinhos vão lá tudo com o carrinho de mão. Pronto, e assim fizeram. E aí quando os doidos vinham lá com o carrinho de mão na frente do pessoal, tinha um que tinha virado o carrinho de mão assim, de cabeça para baixo. E aí vinha com o carrinho de mão de cabeça para baixo. Aí o pai do Ariano Suassuna chamou ele e disse assim, não é assim não, né? Sua perspectiva ali era o quê, né? Eu quero mostrar como por meio do trabalho nós vamos tentar ajudar essas pessoas, mas esse aqui tá doido mesmo, né? Um carrinho de mão de cabeça para baixo. E aí diz que o doido respondeu para ele, não, eu sei que não é assim, mas é que se eu virar, eles botam pedra em cima,
para a gente carregar, né? A perspectiva do doido já era diferente, né? Era uma perspectiva muito esperta. Bom, hoje nós vamos ver as duas perspectivas que faltavam, certo? E aqui eu quero começar lembrando a vocês como foi que o texto parou no domingo passado. Nós terminamos no domingo passado vendo Davi recebendo a notícia da morte de Absalão, seu filho, e como aquilo deixou Davi completamente abalado, completamente transtornado. Ele saiu ali chorando, né, em alta voz, gritando: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E agora nós vamos retomar desse momento e observar aqui a primeira perspectiva de hoje, tá? Na sequência seria a sexta, né? Levando em consideração o domingo passado. Mas a primeira perspectiva de hoje, né? Uma perspectiva frustrada. O que nós vamos ver aqui, irmãos, é a frustração da perspectiva de alguém. E nós vamos ver já já quem é aqui, de quem é que nós estamos falando, tá? Bom, olha de novo o verso 1 do capítulo 19 comigo. O texto diz: informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Então, até então, o foco não estava em Joabe, mas aqui o autor, de novo, ele coloca o foco sobre Joabe, porque Joabe vai ser muito importante nesse capítulo aqui, tá? Então, ele está só introduzindo para a gente, ó, fica de olho em Joabe, que Joabe já já vai ser muito importante. Joabe está recebendo a notícia aqui de como Davi está. Davi está transtornado. Mas logo em seguida, o texto não vai continuar com o foco em Joabe, ele vai mudar o foco para o exército. Olha o verso 2. Ele diz assim: para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Pronto. Os soldados aqui, nesse primeiro momento, é quem vão estar, de fato, em foco, ok? E os soldados, eles possuíam uma perspectiva sobre a situação. Qual era a perspectiva aqui dos soldados? Eles estão voltando para Manaim, o lugar onde eles estavam refugiados, certo? E o que foi que acabou de acontecer? Absalão morreu e a guerra acabou. Não há mais guerra. Então, qual era a perspectiva desses soldados a voltarem para Manaim? Como é que eles estavam voltando e o que eles esperavam encontrar em Manaim? Qual era a expectativa e a perspectiva deles, tá? Primeiro, eles queriam chegar lá gritando: vencemos! Eles estavam na guerra enquanto os familiares deles estavam escondidos ali, com medo do que poderia acontecer. Mas o inimigo foi derrotado, não há mais perigo. Então eles queriam chegar dizendo: vencemos, estamos vivos, podemos aqui nos reencontrar com os nossos entes queridos. A gigantesca ameaça que era Absalão, com todo aquele exército monstruoso, foi derrotado. Davi vai poder reinar de novo. Haverá paz mais uma vez. Essa é a perspectiva deles. É dessa forma que eles enxergam as coisas. Eles estão caminhando agora para Manaim com essa perspectiva. Então, imagine você, se você fosse um desses soldados. Imagine você participar de uma guerra onde a chance maior é que você ia morrer, que o seu exército ia ser destruído, que depois eles iam pegar a sua família e iam destruir também. Então imagina, você já estava fugindo há algum tempo, longe da sua casa, do seu conforto, da sua rotina, das coisas que você gostava. A qualquer momento você estava na angústia esperando um inimigo muito mais forte chegar para atacar você. A sua família podia ser abusada, morta. Aqueles que você mais amava estavam diante da maior ameaça de suas vidas. Agora, enfim, a paz e segurança. Agora, enfim, você pode descansar. Agora não tem mais o que temer. Como é que você chegava na cidade trazendo a notícia dessa? Deixa eu dizer para você. Quando a gente
se informa um pouco do que aconteceu em algumas grandes guerras quando surgiu a notícia da paz, uma coisa sempre acontece: festa. Você pega aí registros de como foi quando acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. O que acontece naqueles países lá que venceram e tudo mais? Festa, alegria. Acabou a guerra. Os prisioneiros de guerra vão poder voltar para suas casas. Nossos compatriotas não vão mais precisar lutar e morrer nessas guerras. Então é festa, é todo mundo jogando chapéu para cima e pulando de alegria e festejando, porque enfim a guerra acabou. Essa é a perspectiva desses soldados. Mas o que é que eles encontram quando chegam em Manaim? Luto. O clima descrito aí no verso 2 é um clima de luto. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Luto, tristeza, sentimento de morte, não de vida, não de alegria, não de vitória. É isso que eles encontram aqui. E o que mais que eles vão encontrar? Então nota como a perspectiva deles está sendo frustrada aqui, tá? O que mais que eles vão encontrar? Olha o verso 3. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. Pronto. O que mais que eles encontram ali? Vergonha. Vergonha pessoal. A ideia aqui, irmãos, me parece que à medida que eles iam chegando na cidade, as pessoas que já estavam lá logo se apressavam para informar: ó, silêncio. Para com esses gritos aí de alegria. Vamos entrando em silêncio. Por quê? Porque o rei está chorando. O rei está desesperado. O rei está gritando: meu filho Absalão. E aí todo mundo que vinha naquela alegria, de repente vai murchando. Ei, para aí. Entra em silêncio. Vocês lembram que Davi estava logo na entrada da cidade? Era bem ali, na porta da cidade. Quando ele sai para alguma guarita ali próximo para chorar, gritar, pronto. Então faz silêncio aí que o rei está de luto profundo. E esses homens agora, eles se sentem não como um exército vitorioso, mas como um exército desertor. Sabe o que é o desertor? É o camarada que ele vai para a guerra e ele foge do seu posto de batalha. Ele é um covarde. Ele é um traidor da sua pátria. Ele deixa os seus inimigos para trás para morrerem, porque ele só está pensando na sua própria vida. Então, esses homens aqui estavam se sentindo não como um exército vitorioso, mas como um exército que fugiu da batalha. Um exército que fugiu para salvar a sua própria vida. Alguns outros detalhes ainda sobre esses soldados. Primeiro, eles arriscaram tudo para proteger Davi. Eles podiam ter ficado do lado de Absalão, quando Davi fugiu lá de Jerusalém. Mas não. Eles acreditaram que Davi era o rei escolhido por Deus, e eles ficaram do lado de Davi, arriscando a própria vida. Eles arriscaram tudo. A vida, os bens, a família, tudo para ficar do lado de Davi. O que mais? Esses homens não estão voltando da batalha com despojos de guerra. Isso era muito comum nos dias antigos. Um exército vai lutar contra o outro e quem vencer aquela batalha aproveita para quê? Para trazer os despojos. Vai pegar ouro, vai pegar prata, vai pegar bens preciosos, tudo que puder de valor. Então aquilo já é em si uma espécie de recompensa, uma espécie de salário pela batalha. Aqui esses homens estão voltando sem nada. Porque eles não estavam guerreando por bens, eles estavam guerreando pela própria vida. Quando eles chegam na cidade, eles não recebem nenhuma recompensa do rei. Outra coisa muito comum. Quando o exército vencia uma batalha, o rei, ele recompensava muitas vezes aquele exército. Mas aqui não. Esses homens estão voltando. E o rei não estava nem lá para recebê-los. O rei não estava nem lá para celebrar a vitória deles, para olhar para eles, para agradecê-los. Nada, absolutamente nada.
Ao invés de se alegrarem com a vitória, eles sentiam que o rei, de certa forma, estava culpando eles de não ter salvado aquele filho terrível que tentava matá-los. Porque é isso que está acontecendo aqui. Eles estão voltando, vitoriosos, celebrando. O rei vai poder reinar de novo. Nossas famílias estão a salvo e nós também. Mas o rei os está recebendo como? O rei está chorando porque eles mataram seu filho. O rei está aqui chorando porque o que causou toda essa guerra, que foi Absalão, que se pudesse tinha passado por cima de todos eles e os esmagado, agora estava morto. É essa a cena. E eles se sentem então como se estivessem humilhados, culpados, derrotados. A perspectiva deles é completamente frustrada aqui. O texto, ele ainda vai descrever Davi, verso 4, vai dizer: o rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! O rei cobria o rosto, ao invés de olhar para esses soldados. O rei gritava aqui pelo seu filho assassino que agora está morto. O rei não conseguia ouvir os seus soldados, falar com seus soldados, receber os seus soldados. Meus irmãos, a perspectiva de Davi sobre essa batalha, a gente pode se solidarizar com ele e entender que é a perspectiva de um pai que acabou de perder um filho. Então a gente vê esse desespero de Davi, tanto no domingo passado quanto nesse domingo agora, seus tremores, o seu abalo, o seu grito, o seu choro, Absalão, meu filho, a gente se solidariza. A gente, às vezes, coloca no lugar e se solidariza com Davi. Mas a gente, irmãos, não pode esquecer que Davi não era apenas um pai. Davi era o rei responsável pelo bem-estar desses homens aqui. E o seu filho Absalão também não era apenas um filho. Absalão era um inimigo poderoso, com fúria assassina, pronto para destruir quem entrasse no seu caminho, inclusive o próprio Davi. E a gente precisa ter uma noção disso, da proporção das coisas, para a gente entender o que vai acontecer daqui a pouco. Porque, deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você, tá? Imagina que há uma gangue terrível, violenta, que chega na nossa cidade, começa a saquear tudo, a matar inocentes simplesmente pelo prazer de matar e para aumentar o senso de terror, impor realmente a lei do medo sobre todo mundo, começa a cobrar pessoas, arrancar dinheiro, entrar nas nossas casas e nos colocar mesmo no regime de terror. Pessoas que estão dispostas a fazer o pior e, enfim, fazem um banho de sangue na cidade. Imagine esse cenário terrível. Imagine, então, que a polícia vem, as forças do exército, sei lá quem, vem aqui na cidade, tem um confronto com essa gangue, então derrota. O líder da gangue é morto. E aí, quando ele é morto, tudo acabou, prendeu os outros, acabou a guerra, voltou a paz, voltou a segurança, a gente pode sair na rua de novo, estamos tranquilos. E aí a gente descobre que o líder dessa gangue era o filho do prefeito, olha aí, imagina a cena. Aí o prefeito, como era o filho dele que morreu, ele decide fazer o quê? Ele decide colocar um decreto de 3 dias de luto pela morte do seu filho. O que você ia imaginar diante dessa situação? Olha, é um pai, pode lamentar, ter o seu luto privado, mas ele quer que a cidade inteira, que estava a ponto de morrer nas mãos desse facínora, agora fique de luto pelo homem que queria nos matar, que estava tocando esse terror sobre nós. É mais ou menos a situação aqui, irmãos. Absalão queria matar todo mundo aqui.
Esses homens arriscaram a vida para salvar os seus, para salvar Davi, e agora chegam e são recebidos assim, como se eles fossem culpados de alguma coisa. Como se eles é que fossem os errados, porque Absalão está morto. E Davi chora. Ai, meu filho Absalão. Ai, meu filho Absalão. Bom, soldados de Davi, portanto, têm aqui as suas perspectivas de vitória, de alegria completamente frustradas pelo que Davi está fazendo. E o que é necessário agora diante dessa situação? Quem é que está errado aqui? Ou são os soldados ou é Davi? Quem está errado? Davi está errado. A perspectiva de Davi sobre os acontecimentos está errada. E o que é que Davi precisa, então? Ele precisa ter a sua perspectiva corrigida. E essa é a segunda perspectiva que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver essa correção. A correção da perspectiva de Davi. Agora, a pergunta é: quem é que vai ter coragem de confrontar Davi? Quem é que vai ter coragem de chegar para o rei, que está aqui como um louco desvairado, gritando com a mão no rosto, sem ouvir ninguém, completamente transtornado? Mas ainda é o rei, ele tem todo o poder nas suas mãos. Quem é que vai ter coragem de chegar para esse rei, nesse estado, e dizer: vamos parar com isso, você está errado, você precisa mudar agora? Quem é que vai ter coragem de fazer isso? A gente já viu aqui no verso 1 que Joabe foi informado de que Davi estava nessa situação. E eu falei, ficou a expectativa. O que é que Joabe vai fazer agora que ele foi informado? O texto deixou só o gostinho para nós. Fique aí sabendo que Joabe agora foi informado. Agora vamos ver o exército, né? E desviou o foco para o exército. Mas agora o texto vai voltar a falar de Joabe. Olha o verso 5. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Vamos dar uma pausa aqui. Joabe ainda tem mais coisa para falar, tá? Mas o ponto aqui é, Joabe, ele é aquele camarada que ele tem as suas próprias ideias sobre o que é bom e o que é ruim para Israel. E dependendo de como são as suas próprias ideias, às vezes ele obedece Davi e às vezes ele dá um jeitinho para fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Davi. Foi ele que matou Absalão, por exemplo, quando Davi disse: não mate. Foi ele que matou. Então Joabe é esse camarada que muitas vezes ele vai meter os pés pelas mãos, ele vai agir como um ímpio, mas tem uma coisa que a gente não pode acusar Joabe, é de ser um covarde. Isso Joabe não é. Joabe já mostrou, já deu provas de que era um cara corajoso, com sangue no olho. Quando Davi estava lutando contra Jerusalém, para ele poder tomar a cidade de Jerusalém, que seria ali o centro do seu governo, era quase impossível entrar naquela cidade. E ele disse: olha, quem conseguir entrar lá para a gente ter essa vitória vai ser o comandante do meu exército. Quem foi o cara que entrou por uma passagem de uma gruta, escalou tudo lá, se colocou no meio do perigo, mas entrou e tomou a cidade? Joabe. Joabe. E aqui, Joabe, ele chega diante de Davi e ele entende que é preciso dar um choque de realidade em Davi. Joabe, ele vai agir aqui com dureza. As palavras de Joabe vão ser duras. Ele precisa confrontar Davi e ele tem coragem para isso. Ele trata Davi nesse momento não como um súdito trata um rei, ele trata Davi como um igual. Ele vai falar a Davi aqui como se ele estivesse falando como a um igual seu. E nós podemos sentir aqui o tom de reprovação na voz de Joabe em cada palavra que ele diz. Eu quero, antes de mostrar mais alguns detalhes aqui, apenas dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós vamos ver coisas erradas ao nosso redor. Muitas vezes nós vamos ver coisas erradas acontecendo
com familiares nossos, com amigos nossos. E se a gente simplesmente ficar calado e não fizer nada, nada vai mudar. Aquelas pessoas elas vão continuar num caminho ruim, elas vão continuar tomando decisões ruins, caminhando na direção da destruição delas mesmas. A gente vai precisar ter conversas difíceis, a gente vai precisar exortar, corrigir, e não é fácil. É desgastante. Nós não exortamos alguém com alegria. Nós exortamos porque sentimos o peso do dever. Se eu não fizer nada, nada vai mudar. As coisas só vão piorar. É preciso ter coragem. Coragem para confrontar. Coragem para corrigir. E sabe de uma coisa? Se é você que está percebendo que uma situação precisa de correção, de mudança, não espere que Deus vá cobrar de outra pessoa para fazer isso. É de você. Você é a pessoa que Deus espera que vai se levantar, que vai chegar até a outra pessoa e vai dizer: você está errado. O que você está fazendo não está certo. Isso vai destruir você. E se você se calar, talvez outra pessoa não vai se levantar para fazer isso. Então é preciso coragem para confrontar alguém em pecado. Preciso coragem para ouvir que um irmão nosso, por exemplo, está fazendo alguma coisa errada e a gente marcar um horário com ele para dizer: meu irmão, você está errado e você precisa mudar. E às vezes nesse processo de confronto, de aconselhamento, às vezes a gente vai precisar ser duro também. Ser duro não é o contrário de ser amoroso. Não. É exatamente porque eu amo que muitas vezes eu vou precisar ser duro. O covarde, bajulador, que não ama, que só quer usar pessoas para alcançar os seus próprios interesses, ele não precisa ser duro. Ele vai chegar para os outros como? Que nem aquele personagem lá, né? Nas garras da patrulha lá, o Coxinha, né? Ah, uma autarquia, você... Caminhão carregado de Bíblia de estudo, né? Só maravilhosa demais. Pronto. É desse jeito. Precisa ser duro. Quer manipular os outros. Mas quando a gente ama, a gente vê que a pessoa está se destruindo, a gente já tentou de todos os jeitos, né? Já falou com mansidão, já deu ilustração, já fez de tudo e a pessoa continua cega. Às vezes a gente vai precisar ser duro. Às vezes a gente vai precisar falar, tocar na ferida ali. Falar o que a gente sabe que a pessoa não quer ouvir, mas se a gente não fizer isso, não vai haver mudança. Joabe aqui tem coragem e Joabe está pronto aqui para agir de maneira dura. O pecador, ele sempre tem desculpas. É por isso que às vezes a gente precisa ser duro. O pecador, ele inventa as desculpas mais piedosas que você possa imaginar. Irmãos, esse ano fazem 10 anos de ministério ordenado, que eu estou servindo no ministério. 10 anos. Não sei se é em junho. Não tem aqui na minha Bíblia. Pronto. 13 de junho. 10 anos. Então, eu já ouvi as mais variadas desculpas de pecadores durante esses 10 anos. Para justificar os seus pecados, para jogar a culpa nos outros, para se fazer de vítima. São experts de pintar o quadro assim nas cores mais bonitas possíveis. Não, mas porque você não entendeu que o que eu queria de fato era pecar. E às vezes, a gente precisa ser muito direto. Porque não haverá arrependimento genuíno, mudança de vida, transformação, enquanto a pessoa não entender o peso do seu pecado e assumir a sua responsabilidade. Enquanto a gente não assume a responsabilidade pelos nossos erros, não haverá mudança.
Sempre a culpa vai ser do outro, sempre não é bem isso que você está imaginando. É só quando a gente assume, fui eu mesmo. Eu errei. É que a gente começa a pensar, eu não quero fazer isso de novo. Eu não posso fazer isso de novo. Eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém tiver coragem e amor por você, para chegar para você e dizer, meu irmão, você está errado. Você precisa mudar. Você não pode continuar desse jeito. Não tente se justificar. Não tente encontrar desculpas para o seu coração pecaminoso. Ouça. Na hora, é o nosso instinto natural. Na hora você vai arrumar mil e uma respostas para dar. Não, mas espera. Ó, está recebendo exortação em amor? Cala, escuta. Obrigado, meu irmão. Ore por mim, eu vou orar sobre isso. E aí depois, você vai pensar com seriedade mesmo diante de Deus. Senhor, será que esse irmão tem razão? Será que essa irmã tem razão? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que a minha motivação está errada? Ou será que eu fui mal compreendido? Mas seja sincero. Sonde profundamente mesmo o seu coração. Porque o alvo da nossa vida não é receber tapinha nas costas. O alvo da nossa vida é chegar diante do Senhor naquele dia e Ele dizer, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Esse é o alvo. E nesse processo, que nós somos pecadores, não se engane, você vai ter que mudar muita coisa até aquele dia. A nossa caminhada vai ser uma caminhada de mudança, de transformação. Então não se justifique. Agora, se você está no papel daquele que vai exortar, tenha cuidado também como você exorta. Como eu falei, às vezes a gente vai precisar ser duro, tá? Mas a gente tem que... Duas coisas que a gente não pode negligenciar. A verdade e o amor. A gente tem que dizer a verdade. Agora, a gente tem que dizer a verdade em amor. O que significa dizer a verdade em amor? É dizer a verdade para o bem daquela pessoa. Enquanto você não perceber que a verdade está sendo compreendida, que aquela pessoa ela precisa daquilo de fato para que haja transformação, então você não atingiu ainda o seu objetivo. Porque no processo do aconselhamento, às vezes, pode faltar a verdade e pode faltar o amor. Às vezes você vai com a verdade, mas não tem amor. Você só quer pisar no outro. Você só quer humilhar o outro. Você só quer envergonhar o outro. E às vezes, você até chega com a verdade e no meio do caminho muda a verdade e muda o amor. Você começa a ir deixando a verdade de lado porque você não quer ficar no conflito. Você percebe que a pessoa não reagiu bem, aí você começa, não, estou entendendo, não, é verdade, está certo, valeu, valeu. Porque você não quer estar no conflito, então, por que eu disse que o amor também começa a ser abandonado? Porque aí você não está disposto a lutar com aquela pessoa. Você acha melhor sair daquela conversa, a pessoa te achando o máximo, do que você tendo feito a vontade de Deus e tendo dito para aquela pessoa o que ela precisava ouvir. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês aqui, tá? Um tempo atrás eu fui aconselhar uma pessoa. Estava vivendo num determinado pecado. E exortando de todas as maneiras que eu pude. Todas as maneiras mesmo. Lutando com a pessoa para a pessoa cair em si, abandonar o pecado e se voltar para Cristo. Aí a pessoa diz assim para mim. Em outras palavras, né? Eu entendi, pastor, mas eu vou ficar com o meu pecado mesmo, tá? Mas assim, pastor, a minha fé, essa eu não perco não. O que você faz numa situação dessa? Eu estou entendendo, pastor, eu posso perder até a membresia da igreja. Eu estou entendendo, pastor, que assim, mas eu não estou em condições de soltar esse pecado. Mas tem outra coisa também. A minha fé, essa daí, eu não solto nunca. Eu não perco, não. Como é que você faz numa situação como essa?
É a maneira errada. A maneira errada é você tomar essa afirmação como se fosse verdade. É isso mesmo, irmão. Pois continue, vamos continuar caminhando, né? Jesus te ama e é isso mesmo. Você está deixando a pessoa continuar no pecado. Você está deixando ela se auto-enganar. Sair daquela conversa auto-enganada. Na mesma situação terrível. Diante de Deus. Não houve reconhecimento do pecado. Não houve arrependimento. Não houve busca pelo Senhor. E como é que a gente faz então? Eu vou dizer como é que eu fiz, né? O que eu disse para a pessoa foi: meu irmão, continue vindo para a igreja. Quem sabe assim, a palavra do Senhor uma hora fala com você e mostra para você que você precisa abandonar o seu pecado. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Não posso sair daqui sem lhe dizer uma coisa. Essa sua fé que você está dizendo, essa fé eu não solto não, essa fé eu não deixo não. Essa fé não é fé salvadora. Não é. A fé salvadora, ela troca o pecado, ela deixa para trás o pecado para ficar com Jesus. Aquele que se arrepende e deixa, esse alcançará a misericórdia. Essa é a fé salvadora. Mas essa sua suposta fé que você está dizendo que você tem aí, você está dizendo o quê? Eu creio em ti, Senhor, só que o Senhor só pode mandar na minha vida até aqui. Agora que o Senhor está mandando eu deixar o pecado, isso aí eu não consigo deixar o pecado, não. Eu prefiro deixar o Senhor, deixar o teu povo, do que deixar o meu pecado. Isso não é fé salvadora. Bom, Joabe chegou aqui para Davi, para confrontar Davi no seu pecado. E o que é que Davi estava fazendo com o exército? Joabe disse que ele estava humilhando o exército. No verso 5, hoje humilhaste todos os teus soldados, os que salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Os soldados arriscaram a vida e trouxeram livramento para Davi. Salvaram o restante da família de Davi. Os outros filhos que Davi tinha não iam morrer por causa desses homens lutando por ele. As mulheres de Davi não iam ser abusadas, não iam morrer por causa desses homens que estavam lutando por Davi. Mas a atitude de Davi aqui estava humilhando esses soldados. O que mais? Olha o verso 6. Olha o que Joabe diz para Davi. Amas os que te odeiam e odeiam os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Olha o que Joabe está dizendo para Davi. A atitude de Davi, ao chorar somente pelo seu filho e não se alegrar pela vida de todos que estavam ali diante dele, mostrava o quê? Que Davi estava com seus sentimentos completamente desalinhados. Absalão está dizendo o seguinte: se todo mundo morresse e só sobrasse esse teu filho que queria nos matar, ele tivesse alcançado o objetivo dele e nos matado, tu ficarias feliz. É isso que tu está mostrando para os soldados. Morreu o meu exército todo, mas pelo menos o meu filho Absalão está vivo. Ama quem te odeia. Aquele que queria te matar, Absalão, esse é o que tu ama. E odeia quem te ama. Aqueles que arriscaram a própria vida por ti. Esses aí, tu está fazendo isso com eles. É o que Joabe está dizendo. Davi não estava pesando as coisas de maneira correta. A vida de uma pessoa valia muito mais para ele do que a vida de todo o seu exército. É interessante que Davi, no passado, já agiu um pouco assim, né? Quando ele tramou a morte de Urias, ele não se importou que alguns homens morressem, homens justos,
para que o Urias, justo, morresse também. E agora parece que ele volta a agir da mesma forma. Tem essa recaída aqui. Irmãos, quando a gente está no sofrimento, passando por algum problema, parece que a gente olha para aquilo com a lente de aumento. O nosso problema se torna-se maior do que tudo no mundo. Qual era o problema de Davi aqui? Perdi um filho. Pronto. Esse problema de Davi se torna maior do que tudo no mundo. Ninguém sofre tanto quanto ele, ninguém perdeu tanto quanto ele. E é assim com a gente. A gente perde a proporção das coisas. Sabe, quando a pessoa está lá reclamando porque, sei lá, não tem o que queria, e está lá reclamando, ai, que vida, ó céus, ó vida, ó azar, né? A vida de todo mundo é melhor do que a minha, porque a minha eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. Pronto. Vai dar uma voltinha lá no hospital do câncer infantil. Vai dar uma voltinha lá para calibrar a tua visão. Porque a tua visão está desregulada. Você acha que a sua vida é a pior de todas. A gente perde o senso das proporções. É assim, Davi aqui. Perdendo o senso das proporções. E ele estava muito errado. E aí no verso 7, Joabe continua falando para ele. Joabe diz, agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Pronto. Joabe então dá esse choque de realidade e ainda aponta um caminho aqui para Davi. Davi poderia perder nesse momento, por causa dessa atitude dele, a lealdade dos soldados. Afinal de contas, quem é que arriscaria tudo por alguém que não se importa em te ver morto? Eu vou arriscar a minha vida por essa pessoa aqui, porque eu sei que quando eu estiver lá no meio da batalha, ela não vai estar nem aí para mim. Você vai se arriscar por alguém assim? Por alguém que preferia que você tivesse morto e o inimigo vivo. É isso que Joabe está trazendo aqui para Davi. Joabe sabe que essa fraqueza de Davi também pode servir como uma oportunidade para qualquer usurpador se aproveitar do momento. Ainda tinha outras pessoas que queriam o trono de Davi. Nesse momento aqui, qualquer um podia se levantar, aproveitar que se tivesse a informação de que os soldados estavam desanimados com o que Davi tinha feito, tentar ganhar o coração dos soldados, ganhar aqueles que fugiram da batalha e se voltar contra Davi. E para Joabe, ele está dizendo aqui, isso seria pior do que toda a tribulação que você já experimentou até aqui. Por quê? Porque aí você estaria perdido, Davi. Porque aí você estaria sozinho, não teria mais ninguém para te ajudar. Eu estava estudando esse texto e me lembrando do domingo passado, na Escola Bíblica Dominical. Não sei se foi domingo passado ou foi na outra aula que eu dei, quando eu falei de Nero. Como foi o final de Nero? Abandonado por todos. Ele acordou um dia no palácio, não tinha nem soldados no palácio. Por quê? Porque eles deixaram o caminho vazio, para qualquer um pudesse entrar e tirar a vida de Nero. Ele teve que fugir de lá. É assim que Davi terminaria, se ele continuasse nesse caminho. Essa é a previsão de Joabe aqui. Ok? E o que é que Davi vai fazer? Olha o verso 8. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Pronto. O que Davi faz? Davi obedece. Joabe veio corrigir a perspectiva de Davi. E Davi obedeceu. Davi ele se senta na porta. Essa figura é como se Davi ali, diante de todo o seu exército, ele estivesse mais uma vez sentado no seu trono. Todos estivessem vendo Davi voltar ao trono. Era essa cena. Era o lugar onde os anciãos sentavam na cidade para julgar as coisas da cidade. Davi estava ali, então, mais uma vez, como líder, como governante, como rei.
A sensação que ele transmitia era: o rei voltou, o nosso rei voltou. Isso reanima os soldados. Os soldados agora podem olhar para ele e dizer: foi por isso que nós nos arriscamos. Foi por isso que nós lutamos, para que o rei sentasse de novo no trono e nos guiasse e houvesse paz em Israel. Davi ele obedece. E o resultado que Joabe previra nesse seu conselho, de fato acontece. Os soldados se animam, os soldados se voltam de novo para Davi. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Davi, ele fazia tolice de vez em quando, né? Assim como todos nós. Quantas vezes nós já vimos Davi fraquejando, tropeçando, caindo. Mas Davi, ele tinha uma qualidade que nem todos têm. Todos nós temos a qualidade, entre aspas, aqui, de cair, de tropeçar, de pecar. Isso daí a gente tem. Mas a qualidade que Davi tinha, e que às vezes alguns não têm, é a qualidade de ouvir conselhos e de colocar esses conselhos em prática. Davi é o rei, mas Davi é um homem ensinável. Davi tem um coração ensinável. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele ouviu, ele se arrependeu, ele buscou o Senhor. Quando Davi é confrontado aqui por Joabe, ele aceita a correção. Nós muitas vezes somos orgulhosos. Nós não queremos ser frustrados nas nossas ideias, nos nossos pontos de vista, nos nossos desejos, na nossa imagem, parecer menor diante dos outros. Nós não queremos, por isso nós resistimos à exortação. Davi não. Davi ele escuta, sem tentar justificar, sem tentar defender a sua perspectiva errada. Ele não se levanta diante de Joabe e diz assim: quem é tu? Mas também tu não sabe. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou sentindo. Como é duro perder um filho. Davi aqui ele apenas ouve. Ele reconhece. Ele julga a ele mesmo. Ele entende. Eu estou errado. É por isso que ele concorda com Joabe. É por isso que ele faz o que Joabe está dizendo. Deus rejeita os orgulhosos, meus irmãos. Mas Deus recebe os humildes. Deus recebe aqueles que têm coração ensinável. Que mais do que querer fazer a própria vontade, estão querendo fazer a vontade de Deus. Eu quero terminar nossa mensagem hoje trazendo aqui pelo menos 3 aplicações para nós. O que a gente pode aprender com tudo isso que a gente viu, tá? Primeira coisa, os antigos já diziam: toda verdade é verdade de Deus. Vou repetir. Toda verdade é verdade de Deus. A verdade ela se origina em Deus, ela não se origina no diabo. Em outras palavras, não interessa quem está falando. Interessa é o que está sendo dito. Se é verdade ou se não é verdade. É isso que interessa. Aqui Davi, ele está sendo confrontado por Joabe. E Davi conhecia todos os defeitos de Joabe. Davi podia rejeitar essa exortação de Joabe, dizendo assim: mas tu é muito cara de pau mesmo, né? Tu fez o que tu fez e agora tu quer me cobrar aqui? Tu é que quer me aconselhar? Mas não interessa quem está falando. Interessa é se o que está sendo dito é verdade ou não. Se é verdade, então eu me submeto, porque toda verdade é verdade de Deus. Eu não vou continuar no erro só porque quem está falando também está errado. Se é verdade, eu vou sair, eu vou trocar o erro pela verdade. Porque a verdade é que importa no final das contas. A gente tende a atacar o mensageiro para rejeitar a mensagem. Mas não interessa. Se alguém chega para te criticar, não interessa quem é. Tente discernir o que essa pessoa está dizendo é verdade. Se for verdade, então pense muito bem. Pense muito bem. Outra coisa.
Há muitas perspectivas ao nosso redor. Muitas. Do domingo para cá, nós vimos 7. 7 perspectivas, não foi? E o que é que isso nos ensina? Às vezes nós estamos olhando da perspectiva errada. Como Davi está olhando aqui da perspectiva errada. E às vezes nós criamos problema para nós mesmos, como Davi estava criando problema para ele mesmo. Porque estamos olhando as coisas de uma perspectiva errada e agindo de acordo com essa perspectiva errada. Então, na nossa vida, nós às vezes vamos ter que desconfiar da nossa perspectiva. Porque às vezes a nossa perspectiva ela vai precisar de correção, assim como Davi estava precisando de correção aqui. Às vezes nós vamos nos sentir perdidos também. Vão ter tantas perspectivas ao nosso redor, cada uma pessoa fala uma coisa diferente. E a gente às vezes vai estar meio perdido no meio de tudo isso. Um irmão chegou e disse uma coisa, um familiar chegou e disse outra. Eu olhei lá na internet e o influenciador estava dizendo outra. E às vezes a gente fica meio perdido diante de tudo isso. Mas, eu quero te dizer uma coisa. Sempre vai ter alguém para apresentar uma perspectiva para você. Sempre. Você está lá precisando tomar uma decisão, você está precisando resolver alguma coisa. Sempre vai ter alguém, vai aparecer alguém para falar alguma coisa para você. Vai aparecer um Joabe, ou vai aparecer, enfim, um outro tipo de pessoa, mas sempre vai aparecer alguém para te dizer. E o problema é que às vezes você não vai saber o que está certo e o que está errado. Você não vai saber se decidir qual perspectiva eu adoto. Quem que está olhando pelo ângulo certo? Quem que está apontando para mim o caminho certo? E aí? Como é que a gente lida? Como é que a gente lida com isso? De ter tanta gente falando o que a gente tem que fazer na nossa vida, e a gente às vezes meio perdido sem saber o que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Dentre todas as perspectivas, busque a perspectiva de Deus. Como é que Deus vê essa circunstância? Como é que Deus vê o que eu fiz, o que eu estou querendo fazer, a decisão que eu estou querendo tomar? O que Deus diz? Qual é o que a palavra de Deus diz? Busque a perspectiva de Deus e você vai encontrar essa perspectiva onde? Na palavra dele. É na palavra de Deus que você vai encontrar o que Deus diz sobre as coisas. O que Deus pensa sobre as coisas. Diante de todas as vozes ao nosso redor, fique com a voz de Deus. Com a voz da palavra de Deus. O problema é, como é que você vai ficar com a voz de Deus? Com a perspectiva de Deus? Quando você não lê a palavra de Deus. Eu vou ficar com a voz de Deus. Qual é a voz de Deus mesmo? Está na palavra de Deus. Ah, a palavra de Deus que eu não li? Como é que você vai ouvir a voz de Deus, vai conhecer a perspectiva de Deus? Se você não estuda a palavra de Deus. Se você não escuta uma pregação em casa. Faz tanta coisa, assiste tanta série, tanto filme, tanto jornal, tanto não sei o quê. Mas não tem tempo para um momento devocional com Deus, de ouvir a voz de Deus na semana. Os cultos são 2, na quarta e no domingo. Vem um e mal. E é disso que eu estou me alimentando, para na hora que eu precisar ouvir a voz de Deus, eu saber o que Deus está dizendo? Quanto tempo nós temos gasto, por exemplo, com redes sociais? Você entra naquele looping ali, aí fica, ó. Quando você olhou, vala meu Deus, já passou isso tudo. Perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que a rede social vai fazer com você? Ela vai te deixar mais burro. É isso que ela vai fazer com você. Por quê, pastor? Porque ela está te entregando prazer rápido, fácil, que não te estimula nada, que corrói a tua capacidade de concentração. E é por isso que tu fica lá 24 horas assim, ó.
deita na tua rede, na tua cama para dormir, vai até 3 horas da manhã assim, ó. E quando tu pegar a Bíblia para ler, tu não tem prazer. Tu não encontra gosto. Por quê? Porque teu cérebro está viciado a ficar consumindo isso assim. E quando tu pega um papel, não te dá o mesmo prazer na mesma hora. É por isso. E como é que eu vou crescer desse jeito? Não vou. Não vou. Foi John Piper que disse que naquele dia do julgamento, muitas vezes, as redes sociais, elas vão ser o testemunho de Deus contra nós, para dizer o seguinte: não foi por falta de tempo. Você tinha tempo, mas você escolheu usar em outro lugar. Eu não estou dizendo aqui que você não deve usar a rede social, não, tá? Eu só estou dizendo é que talvez esteja no momento da gente começar a negar a nós mesmos e a botar alguns bastas na nossa vida, organizar e usar melhor o nosso tempo, para a gente então gastar tempo com o que vai trazer qualidade para nós, que vai alimentar a nossa alma. E aí, eu vou dizer para você, se você não conhece a perspectiva de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, se você não gasta tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus, você vai cair, então, na perspectiva dos picaretas. É isso que vai acontecer com você. Por que a palavra de Deus diz dos ventos de doutrina que chega aí e leva um de um lado para o outro? Você não está firmado na palavra, você não conhece a palavra. Então qualquer picareta vai te arrancar, vai te levar. Ah, mas eu estou numa igreja saudável, aqui na igreja prega a palavra de Deus. E você acha que não tem gente que já saiu dessa igreja aqui para ir atrás de picareta, não? Eu conheço. Que você olhou assim, meu Deus, como é que essa pessoa se deixa enganar? Existem outras igrejas sérias, essa aqui não é a única igreja verdadeira, não. Tem outras. A pessoa sai daqui para ir para a igreja verdadeira, eu digo, vá, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Agora, eu estou falando de quem sai para ir para o engano. Para o engano. Porque eu posso ensinar a palavra, mas eu não posso estudar no seu lugar. Eu não posso crer por você, eu não posso aprender por você. Aí, eu não conheço a palavra, eu não estudo a palavra, eu não me agarro à palavra. Aí chega alguém dizendo, nós temos que atualizar a Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia. Por quê? Porque tem umas coisas aí que a gente não pode mais chamar de pecado. Então fica com raiva. A mídia não bate palma para nós, não. Diz que nós somos o quê? Intolerantes. Então, para eu não ser mais visto assim, como intolerante, eu tenho o quê? Que mudar a Bíblia. Atualizar a Bíblia. Eu quero aceitar tudo agora. Eu quero ter uma igreja grande, aí eu tenho que aceitar tudo. Não posso mais chamar de pecado algumas coisas. Aí eu faço o quê? Atualizo a Bíblia. Aí eu chego para você com essa linguagem tão bonita. E quantas pessoas estão sendo enganadas e arrastadas por picaretas assim? Por falsos mestres assim? Chega um teórico da conspiração gospel para você, aí diz assim, na época da pandemia, o pessoal começou, como é que a gente vai fazer agora para dar o dízimo, dar oferta na igreja? Aí inventaram o QR Code. Bota o QR Code. Eu vi gente falando, meu Deus, a marca da besta está entrando na igreja porque a marca da besta é o QR Code. Pelo amor de Deus. Gente arrastada, levada, porque não conhece a palavra. Esses dias mesmo, teve uma pessoa que me falou que tem uns crentes por aí dizendo, o Leviatã vai voltar. Você não sabia nem que ele tinha ido. Quanto mais que ele ia voltar. Gente que não sabe interpretar a palavra. Aí vai chegar um, todo arrumadinho para você, vai dizer assim, ó, eu profetizo na tua vida, meu amado. Todas as bênçãos do Senhor vão se concretizar na tua vida esse ano. Receba que eu profetizo na tua vida. E você vai enganado.
Estava conversando com irmãos um dia desse também sobre isso. E se esse for o ano mais difícil da minha vida, não se cumprir o que esse falso profeta está falando, porque ele está profetizando o que Deus não mandou ele dizer. Profecia não é lista de desejo. Profecia não é eu chegar para você e dizer, ó, desejo para você isso, 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 isso. Profecia é falar da parte de Deus o que Deus mandou dizer. E se eu estou dizendo o que Deus não mandou dizer, eu sou um falso profeta, reprovado por Deus. Mas eu não conheço a palavra. Como é que eu vou me livrar desses falsos mestres? Vou ser carregado. Aí chega o pregador cheirosinho também. Tem esse. Chega o pregador bem cheirosinho para você. Aí vai dizer, meu querido. Oh, né? Risadinha, sorriso no rosto assim, ó. Chega para você. Coração de Jesus. Você é o centro. Sabe, lá no paraíso, quando Adão comeu a maçã. Sabe por que ele comeu? Porque Jesus comeria também. Como é, rapaz, essa história aí? Comeria também, porque Jesus não ia ver a sua noiva se contaminar e não fazer nada, ele se contaminaria junto com ela. Satanás dos infernos falando pela boca de um miserável desse. Jesus está limpando a sua noiva do pecado. Ele veio para ser santo, puro, sem pecado, como substituto pelo seu povo, pela sua noiva, para limpar a sua noiva. Ele não se contaminaria com a sua noiva, não. Mas eu não conheço a palavra e escuto a pessoa falar com um sorrisinho no rosto, todo cheirosinho, e vou sendo enganado por tudo isso. Meus irmãos, não caia no discurso de picaretas, de falsos mestres, e a única maneira de você se livrar de tudo isso daí é ficando do lado da palavra. É conhecendo a perspectiva de Deus sobre as coisas. Ouvindo a voz de Deus e se agarrando à voz de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro. Não passa por osmose. Não tem outro. Você tem que tirar tempo para aprender da palavra de Deus. Se aparecer uma nova ideia para você, fique com as velhas ideias da palavra de Deus. Por fim, vejam como uma notícia, ela pode ser interpretada de maneiras tão diferentes, né? Perspectivas tão diferentes. A mesma notícia, a guerra acabou. Absalão foi derrotado. A mesma notícia foi interpretada por uns como festa, como motivo de alegria, por outros como motivo de tristeza, como luto. A mesma notícia. Meus irmãos, um dia nós ouvimos uma notícia também. Cristo Jesus tomou o meu lugar naquela cruz para morrer por um pecador como eu. E isso para mim foi a notícia mais maravilhosa de todas. Boa notícia, evangelho. Eu que não merecia nada, a não ser condenação, Filho de Deus se fez homem, tomou meu lugar e recebeu a condenação no meu lugar. Que notícia maravilhosa. Boa notícia. Mas o ímpio não vê assim. Nós recebemos essa notícia e entendemos os outros estão se perdendo e eles precisam ouvir também. Mas o ímpio, muitas vezes, quando escuta essa notícia, sabe como é que ele interpreta? Como má notícia. Para o ímpio, o evangelho é um estraga-prazeres. É isso que o evangelho é na vida dele. Eu vi esses dias influenciador aí, dizendo o quê? Essa mensagem só traz culpa, peso para nós. Aí não pode mais beber, não pode fumar, não pode fazer sexo, não pode fazer isso e aquilo outro. Quer saber? Se te faz feliz, então é pecado. É assim que o ímpio interpreta. Interpreta a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, cair nessa. Nós temos que lembrar que o evangelho ele vem fazer exatamente o contrário. Ele não vem arrancar de nós prazeres. Ele vem calibrar os nossos prazeres.
para que a gente de fato possa experimentar prazer e não sermos destruídos por falsos prazeres. Sabe o que o Evangelho vem tirar da nossa vida? Coisas que nos destruiriam. É isso. Não é o que nos faz feliz, é o que nos destruiria. É isso que o Evangelho vem tirar de nós. Ou por acaso você já ouviu alguém dando o seguinte testemunho? Já falei isso aqui na igreja. Alguém chegando para vocês assim: olha, minha vida estava muito difícil. Sabe? As coisas estavam complicadas demais. Eu só vivia em confusão, briga, contendo. Não tinha dinheiro para nada, nem para comprar um café. E aí, um dia eu comecei a beber. Pronto. Depois que eu comecei a beber, a minha vida mudou demais. Era só alegria. Agora eu tinha dinheiro no banco. Agora o meu casamento foi restaurado. Você já ouviu esse testemunho? Já ouviu? Eu não conheço esse testemunho. É o contrário. É o contrário. O Evangelho veio tirar o que estava te destruindo. O que ia te destruir. E não o que te dava prazer. Era um falso prazer que só queria a tua morte. É isso que o Evangelho vem tirar. Eu nunca vi o testemunho de alguém dizendo assim: olha, quando estava só eu e a minha esposa, as coisas estavam muito difíceis. Mas depois que eu comecei a arrumar uma mulher atrás da outra, melhorou demais. Melhorou demais. Agora elas se juntam para conversar e me dar conselhos. Já ouviu isso daí? Não. Eu ouvi, foi o quê? Filho fora do casamento, sendo criado num lar sem pai e mãe, gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível. São essas as coisas que eu vejo. Relacionamentos destruídos, é isso que eu vejo. O Evangelho veio calibrar os nossos prazeres para experimentarmos aqueles que de fato vão durar pela eternidade, que vão nos fazer crescer e não nos destruir. Mas o mundo olha para isso e diz: eu não quero perder o meu pecado, por isso eu não quero esse Evangelho. Eu quero continuar no meu pecado, que eu acho que agora eu estou livre, quando na verdade eu estou escravizado, preso por aquilo que vai me destruir, julgando o Evangelho que só quer me libertar, como se fosse um grande estraga-prazeres na minha vida. Irmão, Jesus viu a nossa miséria. Ele viu quem nós éramos. E ele foi para aquela cruz no Calvário. Ele não foi naquela cruz ali para me dar bens nessa vida aqui, não. Eu não amo Jesus porque ele foi ali naquela cruz me dar um carro novo, um apartamento, sei lá, dinheiro na minha conta. Ele foi ali vendo quem eu era. Ele viu o pecado que me escravizava e que me arrastava na lama, que me arrastava para a morte. E naquela cruz, quando ele pagou o preço, quando ele mandou o seu Espírito, ele transformou tudo em mim. Ele abriu os meus olhos, ele me fez enxergar agora a entrega incalculável do Filho de Deus por um pecador como eu, para que eu pudesse olhar agora para esse mundo e discernir o que é vida e o que é morte. E eu pudesse agora ter a certeza da vida que Ele comprou para mim e habitar com Ele para sempre. É isso que Jesus fez naquela cruz. E é por isso que nós temos que amar a Jesus. O crente de verdade, ele pode perder tudo, ele só não pode perder Cristo. Porque Cristo entregou tudo por ele. Que hoje você possa lembrar dessas verdades. E que você possa olhar para Jesus pela perspectiva certa. Entendendo o Evangelho como a boa notícia que ele é. Se você enxergar Jesus como ele é, meu querido, não interessa o que aconteça na tua vida. Podem tirar tudo de você. Só não podem tirar aquele que me amou a tal ponto de ir para aquela cruz e beber a ira de Deus por pecados que eram meus, para que eu pudesse beber do seu amor por toda a eternidade. Vamos orar nesse momento?